Senador Paulo Paim, na linha dessas saudações aqui na casa do dia de hoje, governador Colombo, Tasso Genro, prefeito Haddad, eu até fazia uma provocação ali, senador Paulo Paim. Se tivéssemos votado isso no mês de abril, quando inclusive foi o compromisso assumido depois de muita pressão de todos nós, né, talvez nós já tivéssemos inclusive um processo em curso buscando a resolução de graves problemas que nós enfrentamos não só nesses estados e nessa cidade aqui representada, mas em diversas unidades da federação. Inclusive o pronunciamento que faço aqui na tarde de hoje, senador Paulo Paim, é na linha daquilo que já havia me pronunciado aqui na quarta-feira passada, acerca exatamente dos desdobramentos de uma pauta que nós assumimos o compromisso, de uma pauta que foi discutida aqui nesta casa exaustivamente, inclusive com o governo, e se refere a essa questão que todos nós batizamos como reforma tributária, mas que na realidade eu continuo insistindo que é um verdadeiro caminho para o planejamento do desenvolvimento econômico e para o atendimento dos serviços que devem ser prestados por municípios e estados às suas populações. Portanto, no dia de ontem, nós aprovamos, inclusive na Comissão de Assuntos Econômicos, mais um passo nessa direção, o projeto de convalidação. E a convalidação, para quem está nos assistindo, Paulo Paim, ela é muito importante para todos os estados da federação, até pela inexistência de um plano de desenvolvimento econômico. Nós não temos um fundo de desenvolvimento econômico no país. Então, meu caro Mozarildo, eu assisti agora há pouco aí, Vossa Excelência clamando medidas para atender uma região de fronteira, buscando inclusive atividades econômicas. Ora, se não tem planejamento econômico, se não tem um fundo no país que possa incentivar a sua Roraima, é óbvio que o desenvolvimento econômico a partir de quem decide onde vai investir, vai optar pelo Centro-Sul, vai optar pelos locais onde logística, onde inclusive mercado consumidor, onde a política de desenvolvimento, pesquisa, que resulta na aplicação de inovação na produção, o que efetivamente aumenta a produtividade, isso não vai chegar na Roraima de Vossa Excelência, nem tampouco na minha querida e velha Bahia. Então, se não tiver a inversão dessas prioridades, e se não aprovarmos aqui, Paulo Paim, medidas como essa que vamos votar agora à tarde, não tem como resolver o problema. É inadmissível que um estado ou um município brasileiro continue, o estado e municípios brasileiros continuem pagando uma taxa, que eu diria até abusiva, de juros, na medida que busca financiamento para promover o desenvolvimento econômico. Então é inaceitável isso. Eu até diria mais. Uma das brigas minhas aqui nessa questão da mudança do indexador, Paim, era agregar ou era colocar nesse mesmo projeto o alongamento dessas dívidas. Porque o indexador resolve um problema econômico que nós só vamos ter a capacidade de extrair benefícios num processo bem mais adiante. A introdução do alongamento da dívida agora permitiria aos estados brasileiros e a municípios endividados um processo de desembolso maior, ou seja, alívio do seu caixa, na medida que, alongando a dívida, as parcelas seriam reduzidas e, consequentemente, nós teríamos um fluxo de caixa facilitado para o investimento. Portanto, é fundamental que nós façamos isso. Então, aprovar a renegociação das dívidas, ou melhor, aprovar um novo indexador, aprovar a convalidação, que é nada mais, nada menos, de que permitir que a política que foi adotada, principalmente com benefícios, para atrair investimentos locais, essa política não pode ser jogada na lata do lixo e muito menos, a gente não pode impor a estados e municípios um verdadeiro caminho de volta. Eu sempre dou como um exemplo, Paulo Paim, o nosso querido estado de Sergipe, vizinho ali à Bahia, para a gente ter uma ideia como a convalidação tem peso.
Eu poderia falar aqui da indústria automotiva na Bahia, da indústria de calçado no Ceará, ou da indústria têxtil. Mas eu vou citar o exemplo, senador Mozarildo, do nosso querido Sergipe. Não, mas urgente. Sergipe atraiu uma indústria de chuveiros elétricos. A temperatura em Sergipe, ela deve variar de 28 a 35 graus. Se a gente for para o sertão de Sergipe, nós vamos encontrar ali, inclusive, no sertão, os mesmos 40 graus que nós encontramos no sertão da Bahia. Aliás, até nós temos uma região fronteiriça. E essa região, inclusive, próspera e muito produtiva. A região que nós temos ali, a 235, é a maior região de produção de feijão, no caso da Bahia, e no caso do Sergipe, inclusive, produção até de frutas. Portanto, região riquíssima. Então vamos lá. Se a indústria de chuveiros elétricos está instalada em Sergipe, é óbvio, senador Mozarildo, que o grande mercado consumidor não é Sergipe. Isso vai para o sul, onde a temperatura, sul-sudeste, onde a temperatura é um pouquinho menor. E à noite o sujeito arrisca ligar o chuveirinho dele elétrico ali para tomar um banho quente. Ora, se a política de benefícios em Sergipe cair, se não se convalidar essa política, essa indústria de chuveiros elétricos, Paulo Paim, como um circo, vai dobrar a sua lona e se transferir para um outro local, onde a política de incentivo, onde principalmente as condições de logística e mercado consumidor, essas coisas são muito melhores. E aí o nosso velho e querido Sergipe vai ficar não haver água, mas haver navios, porque não vai ter como esquentar água, nem tampouco resolver o seu problema de geração de pós-trabalho. Então, nós precisamos aprovar também no plenário desta casa a matéria que nós aprovamos na Comissão de Assuntos Econômicos, a convalidação. E no passo seguinte, e aí acho que é importante chamar a atenção nisso, a gente aprovar essa terceira proposta que nós discutimos aqui, chegamos a votar, chegamos a apreciar uma medida provisória, a medida provisória 599. Portanto, que nesta medida provisória tinha os dois fundos, o Fundo de Compensação de Perdas e o Fundo de Desenvolvimento Econômico. E nessa medida provisória, introduziríamos a questão da alíquota, da unificação, o caminho para buscarmos a unificação de alíquotas no país. Por isso que tínhamos dois fundos. O desenvolvimento econômico, para incentivar as áreas mais difíceis no país do ponto de vista de atração de investimento, e o fundo de compensação, para fazer esse equilíbrio com as perdas de estados que reclamam hoje o fato dessa unificação provocar perdas em alguns estados. Então, esse é um ponto que nós não podemos abrir mão. Eu disse aqui a semana passada que os governadores que vão tomar posse agora no dia 1º, os que estão no cargo, todos eles, né, já começam, inclusive, o seu calvário em relação a essa questão das finanças públicas e da arrecadação de estados e municípios. E o ICMS é a maior receita. Então, portanto, nós precisamos botar o dedo nessa ferida, senadora Ana Amélia. Não tem como correr da raia. Aprovaremos hoje à tarde a questão do indexador da dívida, vamos caminhar para a convalidação, mas temos que dar o terceiro e importante passo, aprovar aqui uma medida que estabeleça o caminho para a unificação de ICMS no Brasil e, de uma vez por todas, a gente regularize essa situação e torne as condições iguais para todos e quaisquer estados nesse país, até porque brasileiros somos todos, e não só de uma banda do estado, ou de um lado, ou de outro. Então, portanto, é fundamental. E por isso, senadora Ana Amélia, eu que fui o relator da 599, continuo insistindo. A 599 não morreu, ela foi matada. Foi matada. Portanto, num termo bem mais agudo, ele poderia dizer. E eu estou reeditando a 599 através de uma emenda constitucional. Estou pegando o mesmo texto que nós aprovamos e que depois não tivemos oportunidade de apreciar no plenário, porque a tática de matar a 599, usando o fator tempo, que era o tempo que a medida provisória perdia sua eficácia, nós terminamos, de uma vez por todas, sepultar esse projeto. E discutimos isso com diversos secretários de Fazenda.
Quero fazer aqui, inclusive, até por uma questão que eu diria de reconhecimento. O secretário de Fazenda do estado de Goiás, por exemplo, senador Ciro, não saía daqui. Velho conhecido nosso, que já foi secretário em Minas, já rodou esse país, experiente, do Maranhão, experiente, técnico nessa área, né? Que eu não sei se ele está mais para Pedro ou para Simão, porque na realidade né, ele precisa jogar a rede no mar. Então, aproveitamos essa boa experiência do secretário de Fazenda de Goiás para nos ajudar nisso, assim como diversos outros secretários. Eu fui discutir esse projeto, senadora Ana Amélia, num domingo de tarde com o governador Geraldo Alckmin em São Paulo. Conversei com o governador Anastasia. Portanto, estou falando de governadores que não são do meu partido. Assim como conversei com o que era, então, governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, com o meu governador, o governador Jacques Wagner, com o governador do estado do Rio Grande do Sul, que por diversas vezes, inclusive no debate do FPE, esteve aqui permanente. Eu dizia a ele, Tasso, não tem como. O FPE te resolve uma parte. Nós precisamos resolver o todo dessa questão. E essa matéria é importante. Quero votar renegócio, quero votar indexador das dívidas. Mas nós precisamos marcar aqui, como fizemos hoje, marcar a data para votar a convalidação. E o senador Renan, como presidente dessa casa e do estado que está mais endividado, a sua pequenina Alagoas passa por um período de muita dificuldade. Há uma verdadeira quebradeira do ponto de vista da usina. Aquele estado vive exclusivamente de moer a cana e agora o estado está sendo moído. Então o senador Renan tem que assumir esse compromisso. Ele é presidente dessa casa e sabedor da dificuldade que os estados brasileiros passam. Marcar o compromisso. Eu quero chamar os senadores aqui a essa provocação. Não deixar virar o ano sem a gente pautar essa questão. Não podemos ficar aqui sendo pautado exclusivamente por estrutura de governo. É óbvio que o governo central cuida das contas central. Nós, senadores, temos que cuidar das contas dos nossos estados. Porque é onde o serviço... Ninguém vem para Brasília, senadora Ana Amélia. Ninguém vem para cá, vai bater lá na porta do prefeito. É na porta do governador. E é lá que a gente tem que prestar o serviço. Portanto, cabe a nós, senadores da República, de uma vez por todas, botar o dedo nessa ferida e acabar essa conversa mole de que um dia vamos fazer reforma tributária e a gente vai enrolando e não faz. Chegou a hora, de uma vez por todas, de superar esse problema. Uma parte, senadora Ana Amélia. Senador Walter Pinheiro, me inclua nesse esforço, senador Walter Pinheiro. O senhor, como eu, municipalista que é, republicano que é, federativo que é, toca num tema que nós vamos decidir hoje, que é a questão da alteração do indexador da dívida do contrato da União com os estados e municípios. A bancada do Rio Grande do Sul, como de outros estados, mas o Rio Grande do Sul, tanto quanto Alagoas, são estados extremamente endividados. E essa decisão de hoje resgata um compromisso firmado com a bancada do Rio Grande do Sul, senador Paim, senador Pedro Simão e eu, com o próprio presidente Renan Calheiros. Já podíamos ter votado em abril. Sim, em fevereiro, aliás, era para ter votado em fevereiro. Lembra que deram o prazo para abril? Espera a nota da agência, em abril a gente vota. Nós abrimos o ano e ficamos a ver navios. Concordo com Vossa Excelência de também pautar a convalidação dos incentivos, que é uma matéria relevante, e na questão do FPE. Queria saudar aqui a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Gilmar Sossella, e também do deputado Paulo Odoni, que junto com o Mick Breyer e com o deputado Jorge Pozobon, vem acompanhar, junto com o governador Tarso Genro, a deliberação de hoje à tarde, que é significativa, relevante e inadiável para o Rio Grande do Sul. E dizer, senador Walter Pinheiro, que por conhecê-lo e saber do seu compromisso com a federação, com o municipalismo, estou muito animada porque ontem a Câmara dos Deputados votou em primeiro turno a minha PEC, a 39, a emenda constitucional, que tratou de resgatar aí um aumento de 1 ponto percentual. Nós propomos 2, mas o governo negociou e é melhor alguma coisa do que nada. Então ontem foi o primeiro turno, haverá o segundo turno, espero que já no ano que vem o meio ponto percentual seja acrescido à receita dos municípios. E conte comigo e com a bancada do Rio Grande do Sul nesta pauta federativa, senador Walter Pinheiro, o senhor que tem se dedicado a este tema aqui com exemplar atitude, esforço e empenho. Obrigado, senadora Ana Amélia. Eu quero, inclusive, chamar a atenção, senadora Ana Amélia, de um aspecto que nós introduzimos no projeto do FPE,
Eu fui o relator do FPE e sei qual foi a dor de cabeça que eu tive com aquilo. Até o senador Eunício brincava muito comigo e dizia assim, era difícil lhe enrolar porque você é bom de matemática. Porque era jogo duro fazer ali, encontrar uma equação que pudesse atender a todos os estados da federação. Mas eu coloquei naquele projeto, a pedido inclusive dos senadores, uma coisa importante, que tem a ver com o FPM e o FPE, que era retirar esse absurdo que é todas as vezes que o governo federal faz incentivo, ou melhor, que faz festa com chapéu alheio, quem paga a conta são estados e municípios. Então, se o governo federal der incentivo de IPI para comprar carro, parabéns, legal, oportuno, correto, mas o valor do fundo não pode sofrer alteração. Era isso que estava na lei, foi vetado e, lamentavelmente, senadores e deputados não se mobilizaram para derrubar esse veto. Esse era o veto importante para a gente garantir que os recursos do fundo não sofressem esse tipo de abalo. Pode dar isenção, retira a isenção da parte do governo federal. Por que retira do pobre município? Lá da nossa pequena Xorroxó. Ou do município mais distante lá do Rio Grande do Sul, que sobrevive do FPM, Paulo Paim. Então, se não dá para isso, essa é outra coisa que nós temos que retomar. O governo federal quer fazer isenção? Faça. Correto para a política econômica em nível nacional. Mas não pode descontar isso do saldo do bolo, melhor dizendo, que compõe fundo de participação de estados e fundo de participação de municípios. Por isso, Paulo Paim, eu quero aqui fazer esse desafio. Quero falar, inclusive, para meu presidente Renan. Renan, que deve, não sei onde é que ele está agora, se está no gabinete, se está nos ouvindo, né, mas quero falar exatamente para ele. Ninguém mais do que o senador Renan conhece isso. Né? Então, a gente não pode permitir que essa situação que se abateu sobre Alagoas, sobre o Rio Grande do Sul, né? O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo em relação à dívida, a gente não tira as lições disso. E o estado de Alagoas, Paulo, ainda pior, porque resolvendo a questão da dívida, ou melhor, do indexador, não resolve o problema dos investimentos para o estado de Alagoas. Então nós precisamos do comércio eletrônico para ir ao valor relativo ao destino. Não pode continuar só a arrecadação na origem. O sujeito compra em Alagoas e quem fatura é o estado que manda a mercadoria para lá. Portanto, isso vale para todo mundo. Então nós precisamos aprovar essas matérias. E aqui o desafio mesmo para o senador Renan, para a gente pautar essas duas questões aqui no Senado Federal até o dia 17 de dezembro. A convalidação dos benefícios e abrir o caminho para a gente votar uma emenda constitucional que trate de traçar o caminho em relação à questão da unificação do ICMS no Brasil e a criação dos dois fundos, Fundo de Compensação de Perdas e Fundo de Desenvolvimento Econômico. Vou concluir, e aí, senador Aníbal, para encerrar, senador Paulo Paim. Senador Walter, quero cumprimentar Vossa Excelência pela pertinência do pronunciamento. Estava a acompanhá-lo pela Rádio Senado e me senti na obrigação de, ao acompanhar o final do seu pronunciamento aqui no plenário, cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência traz várias abordagens importantes, com argumentos muito consistentes, para mostrar, principalmente, que a União tem a sua lógica própria de conduzir as suas prioridades, mas estados e municípios são os que pagam a conta, às vezes por uma decisão da União, como foi essa isenção de IPI, que acabou beneficiando a indústria automobilística, acabou incentivando a compra de automóvel, mas ao mesmo tempo provocou uma redução drástica de fundo de participação dos municípios e fundo de participação estadual. E eu digo aqui, como senador do estado do Acre,
e alguém que já teve a oportunidade de ouvir o clamor dos prefeitos, nós estamos diante de uma situação de penúria da maioria das nossas unidades da federação e também dos nossos municípios. E verdadeiramente, Vossa Excelência faz um pronunciamento de grande contundência, mostrando que nós não somos senadores da União, nós somos senadores das unidades da federação e temos que falar verdadeiramente em defesa das unidades da federação. E esse é o momento, digamos assim, do Senado ser altivo, colocar essa pauta verdadeiramente como prioridade, e a gente precisa elevar a nossa voz em defesa dos nossos estados, em defesa dos municípios. É claro que a nossa solidariedade com a União, ela permanece, mas há que se ter um ponto de entendimento no sentido de buscar o melhor caminho para a governabilidade e para o equilíbrio econômico-financeiro da União, mas fundamentalmente nós não podemos simplesmente conviver com a penúria a que estão submetidos os estados, que inclusive boa parte deles vai ter dificuldade para fechar o ano, para pagar salário de dezembro e 13º. Acho que a situação dos municípios, na grande maioria dos 5.000 e quase 700 municípios, certamente vão estar também enfrentando esse tipo de situação, e se a gente não votar essa pauta com urgência, esse problema tende a se estender por muito mais tempo. Então nós temos a obrigação de dizer a que existimos aqui no Senado, que é exatamente para representar as unidades da federação, e exatamente esse papel é que nós temos que cumprir nesse momento, elevando a nossa voz e seguindo, digamos assim, com muita dedicação a essa proposição que Vossa Excelência faz de pauta, no sentido de dar prioridade para essa temática até o dia 17 de dezembro. Obrigado, era isso, senador Paulo Paim. Eu quero fazer uma brincadeira, já que Vossa Excelência é do Rio Grande do Sul. Nós não estamos fazendo nada de absurdo quando conclamamos isso. Nossa obrigação é defender a União, é defender o Estado, mas principalmente defender o lugar onde as pessoas vivem. E aí eu quero invocar um conterrâneo de Vossa Excelência. O Getúlio Vargas dizia o seguinte: amo muito o Brasil, naquela época o governo era no Rio de Janeiro, né? Gosto muito do Rio, adoro o Rio Grande do Sul, mas meu São Borja primeiro. Então, portanto, nosso canto tem que ser tratado com carinho e principalmente com esse rigor de exigência para que a gente possa levar recursos para atender o cidadão que vive no ponto mais distante nesse Brasil. Um abraço.